Uma saudação a todos. Gostaria de apresentar o primeiro capítulo do livro dos Provérbios. Este capítulo começa com um pequeno prólogo, isto é, com uma introdução abrindo com esta bela expressão: Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel. Porque é a Salomão atribuído os provérbios, até porque ele era considerado pela tradição o rei especialmente dotado do dom da sabedoria, por isso aplicava-se perfeitamente. Embora nós saibamos que não é apenas de Salomão, até porque abarca um grande conjunto, um arco temporal muito grande, cerca de 5 séculos. O conjunto de todos estes provérbios é uma antologia e é um conjunto de textos aqui reunidos até de vários autores que nós sabemos. Mas, de qualquer das formas, é legítimo atribuir-lhe a autoria deste livro, até pelo menos como o grande inspirador deste livro. É a este rei a quem são atribuídas as máximas aqui presentes, aliás, como era também muito comum na literatura sapiencial do Oriente Antigo, de atribuir estas máximas sapienciais aos reis. Ora, os provérbios, como nós sabemos, o livro dos provérbios, ajudam a aprender a sabedoria e a instrução. Pelo menos é assim que diz aqui. Ajudam a aprender a sabedoria e a instrução. Isto é, ajudam na educação. Oferece, portanto, ensinamentos com alcance não só religioso, mas também civil. Muito interessante isto. Ensinam não só para a vida de piedade, mas também para as nossas relações uns com os outros, para a vida civil. Ajudam na moderação do ânimo, ajudam o homem a ser obediente, ajudam a cumprir os próprios deveres. Ora, não é isto às vezes aquilo que nos falta no nosso mundo de hoje? Uma prática até dos deveres diários, das nossas responsabilidades comuns, sociais, uns para com os outros? Muito interessante isto. É um texto para nos fazer refletir. O autor sagrado dirige sobretudo também aos jovens. São estes, porquê? Porque são estes normalmente os que estão menos instruídos, aqueles que estão numa fase até de serem educados. São também os menos experientes, e por isso mesmo os mais necessitados da sabedoria. E muito interessante, fala de sabedoria, não de um intelectualismo, de um encher muito a cabeça, mas do saber saborear intensamente cada coisa. Aquilo que dá gosto à pessoa, a verdadeira sabedoria, não é aquela como diz Santo Inácio de Loyola, não é aquele de o saber muito, mas é o de saber saborear intensamente cada coisa. Não é o muito saber que nos dá a satisfação, mas o saber saborear intensamente cada coisa. Portanto, sobretudo um livro destinado aos jovens, até porque estes são os mais necessitados da sabedoria para orientar a vida. Os provérbios oferecem então ao jovem conhecimento e reflexão, pois os jovens estão mais suscetíveis a sofrerem também influências. E o autor sagrado manifesta aqui um profundo conhecimento então experiencial, educacional, formativo. Mas os provérbios ajudam também aqueles que já estão iniciados a progredirem na sabedoria. Portanto, a sabedoria não é qualquer coisa que nos faz estacionar na vida, mas que está sempre a mobilizar-nos para o bem e para crescermos sempre. Mas a sabedoria é também fonte de juízo, isto é, de decisão. Porquê? Porque ajuda a apartar aqueles que a seguem daqueles que a desprezam. O autor sagrado diz: pois os insensatos desprezam o saber e a instrução. A própria sabedoria é fonte de discernimento. No limiar de toda a sabedoria está o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, diz o autor sagrado. É, pois, o temor de Deus a base de toda a moralidade dos provérbios. E aqui, portanto, não estamos só perante um livro de moral laica, mas é o próprio temor de Deus a base, o princípio de toda a sabedoria. E a palavra princípio tem aqui o sentido de fundamento, sem a qual toda a construção religiosa não poderia existir. Os jovens devem receber com a devida atenção estas instruções recebidas, a começar no seio da família. E aqui, muito interessante, igualmente, a família continua hoje também a ser a escola educacional por excelência, o lugar para nós ajudarmos os jovens a formar-se. Quer dizer que a sabedoria exige relação.
E é um outro ponto muito interessante. Hoje é necessário, se calhar, redescobrirmos que o conhecimento é relação. A sabedoria é relação. A sabedoria protagoniza ainda um discurso próprio. É comparada a uma pessoa, e aqui é personificada, que clama nas ruas, como alguém que vai pelas ruas. E quer dizer que oferece um discurso com uma amplitude pública. Assume a atitude de uma função típica, aliás, que os profetas vão assumir, de alguém que percorre pelas ruas e que transmite os ensinamentos, mas que ao mesmo tempo denuncia também aquelas falsas seguranças e que apela à conversão. Fiquemos então com estas noções do primeiro capítulo e já apresento daqui a pouco os capítulos 2 e 3 do livro dos Provérbios. A todos as maiores bênçãos de Deus.